Senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, amigos que nos acompanham pela internet, amigos da casa que nos prestigiam com sua presença a cada terça e a cada última quinta-feira do mês, nessa atividade de reflexão desta academia, é com grande prazer que o presidente da casa, por dever de ofício, abre mais um ciclo, dessa vez um ciclo em que o prazer é muito maior, que nós vamos falar de música e de cultura. Na coordenação deste ciclo, a música na cultura, ninguém melhor, ninguém mais indicado do que o tenor, pianista, diretor musical da academia, diretor do futuro coral da academia, atividade a que ele acrescenta com muita humildade, é de tesoureiro da casa. Marco Lucchesi. Eu vou passar para você. E com grande prazer, o prazer aumenta ainda quando nós temos presente nesta mesa o maestro Tim Rescala, que nos dirá de música A Sublime Arte da Incerteza, título de poeta. Com a palavra, Marco Lucchesi, coordenador desta mesa. Muito obrigado, presidente. Boa noite a todos os presentes, os amigos da casa, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos. De fato, combinando com a primeira secretária, Ana Maria Machado, e o presidente, esse ciclo deveria ter uma outra característica, que seria aquela de não fazer um debate, o debate de mesa que costumeiramente se faz para não criar um anticlímax, inclusive com a presença, a obra, o talento do Tim Rescala e de todo o ciclo que está aqui representado, sobre o qual direi apenas uma palavra, e será a última palavra, a última e a primeira é sempre do presidente, obviamente, mas o presidente resolveu esse silêncio obsequioso em termos de ouvirmos a música. E talvez me elogiou assim, Tim, porque o presidente devia ter uma outra ideia na mente. De fato, a tem, eu, por telepatia, a entendo. É que eu já fui pianista dele numa certa apresentação. É verdade. Só espero que isso não seja elemento de chantagem, né? Bom, antes de apresentar o Tim, na verdade, a casa tem uma tradição com a música. Ela vem desde a presidência de Tarcísio Padilha e teve aqui uma marca fundamental de uma das pessoas mais queridas, mais respeitadas em diversos meios, que se chamou Luiz Paulo Horta, o nosso querido, saudoso amigo, que deixa sempre um espaço muito vazio, não apenas em relação à casa, à sua presença, à sua perspectiva ética, mas também, muitas vezes, senhor presidente e Tim, dentro daquela perspectiva que nós, às vezes, acabamos um pouco perdendo no Brasil, sobre a qual direi algumas palavras em relação ao Tim, que é, de fato, pensarmos de uma forma mais ampla na formação de plateia, mas também numa espécie de catecismo para leigos em termos da música, mesmo para os mais cultos. Isso o Luiz Paulo, no jornal e fora do jornal, e sobretudo nesta casa, ocupou um espaço realmente primordial. A casa, de fato, tem um compromisso com a música, um compromisso histórico, inclusive com a MPB e com a música de câmara, que só encontram essas etiquetas de um ponto de vista extremamente provisório. O próprio Tim é a contradição gloriosa, aliás, desde o século XIX, dessas etiquetas, sobre as quais diremos alguma coisa. Na nossa próxima conferência, nós teremos o Turíbio Santos, com o título A Encruzilhada do Violão na Trajetória de Villa-Lobos. Esse Villa-Lobos que é sempre tão contemporâneo, assustadoramente contemporâneo, e é uma fonte que não cessa de abrir caminhos e iniciar novas reflexões no campo da musicologia, mas também no campo daquele grande intérprete que ele foi da cultura brasileira a partir de um instrumento e de um diapasão muito profundo, ele próprio, Villa-Lobos, que ia buscar nos cabarés, na distante Amazônia, e depois levar a Paris uma síntese que ele nos ajudava a construir, e até hoje não cessamos de construí-la. Zé Miguel Wisnik, no dia 19 de julho, porque o Turíbio vem no dia 12, Zé Miguel Wisnik, a terceira conferência, Música e Corpo, Trilhas para a Dança. Obviamente também ele dispensava, assim como o Turíbio, lembrar da sua qualidade, da sua intensidade, embora eu não disse que o Turíbio também às vezes é esquecido, porque ele é um grande compositor também.
além de um homem íntimo do violão e de Villa-Lobos. O Zé Miguel também, e para esta casa, Zé Miguel tem uma relação muito interessante. Machado Machis, que é um livro belíssimo sobre a relação de Pestana entre a polca e, enfim, alguma coisa que seria uma sonata, algo parecido com isso. E, sobretudo, aquilo que foi inaugural para nós, Som e o Sentido, e toda uma reflexão que ele realiza em relação ao corpo e à música, especialmente agora com as músicas de composição de balé. Finalmente, a última parte é a sanfona brasileira de Gonzagão a Dominguinhos, pelo Kiko Horta, que trará de fato aqui a sua sanfona e mostrando esse arco poderoso e profundo desse Brasil que não cessa de crescer para dentro de si mesmo e que se expande. Eu me lembro, e aqui já vou apresentando o Tim, de uma grande oportunidade que eu tive em Recife. Era vivo Antiógenes Chaves e me chamou para ir para Jaboatão e para a casa de Cussi de Almeida, que também é esquecido que era um grande compositor, né, toda uma relação com Ariano e não apenas. E quando chego lá, eu tinha 15 anos, né, e vejo um senhor interessante com uma sanfona, e só depois de alguns minutos entendia que era Luiz Gonzaga. E era um momento belíssimo em Piedade de Jaboatão, naquela praia enorme, em que havia, de fato, essa componente profunda que integrava o Brasil e até hoje integra. Tim Rescala estudou música e acabou de realizar aqui com Köhlreuter, na Escola Nacional de Música, e com Köhlreuter, a respeito do qual ele realizou uma belíssima apresentação aqui, junto com Neném Krieger, Edino e outras pessoas, sobre a celebração dos 100 anos de Köhlreuter. Ele se licenciou em 1983 pela Unirio, além da Escola de Música de Villa-Lobos, como foi dito antes. Compositor e diretor musical de várias peças de teatro, recebeu diversos prêmios Mambem, Shell, Coca-Cola, PTR, faz música para cinema e TV, trabalha para a Globo desde 89, agora mesmo com a novela, acho que é aquele adágio atemporal, não é? Que você levou a novela e também uma série de considerações. Exatamente. Regente de muitos festivais de músicas contemporâneas no Brasil e no exterior, autor de óperas, musicais, música de câmara e eletroacústica. Sua peça Pianissimo foi o primeiro texto infantil apresentado na Comédie Française em Paris. Recebeu as bolsas Vitae e Rio Arte. Diretor da Sala Baden-Powell, de 2005 a 2006, escreve e apresenta o programa Blim Blim Blom na Rádio MEC desde 2011, que é uma belíssima suíte que só aparece uma parte dela no início, com, inclusive, uma remissão a Beethoven, né, a quinta de Beethoven, ao segundo e terceiro movimento. Seu quarteto circular foi indicado ao Grammy Latino de 2011. Sua ópera O Perigo da Arte estreou em 2003 em Buenos Aires, teve sua estreia brasileira em novembro, na Sala Cecília Meirelles. O CD com a trilha da novela, exato, Meu Pedacinho de Chão, de sua autoria, acaba de ser lançado. As minhas únicas palavras, e agora, de fato, passar a palavra para Tim, é que o Tim resolve, ele decidiu fazer uma missão que é extremamente formidável no Brasil. Basta que a gente faça uma pequena excursão da sua obra, que está uma parte dela disponibilizada na internet, como, por exemplo, os clichês, que são absolutamente magníficos para quem faz poesia, para quem é crítico de arte, para quem faz música, e, sobretudo, porque o Tim acabou encontrando, de forma genial, um espaço de realizar a música contemporânea através do humor. Eu acho que quando Ítalo Calvino escreveu que uma das 6 propostas do próximo milênio era a leveza, certamente Ítalo Calvino estava ouvindo Tim Rescala. Uma leveza que é uma leveza construída, no sentido de um artesanato profundo. Toda a obra de Tim Rescala, é bom que isso se restabeleça, porque o Brasil, às vezes, dá uma certa confusão. É uma obra de grande diálogo com toda a tradição e com o Brasil contemporâneo. Não foi à toa que a relação com Köhlreuter, de uma certa forma, levou a um exercício de profunda integração. Faz, depois de Villa-Lobos, talvez, a meu ver, uma das escolas mais importantes de difusão da música. Vocês podem acessar também na internet, por exemplo, Brincando de Ópera, de orquestra, perdão, a opereta, por exemplo, o que é uma opereta, enfim, uma grande reflexão sobre a música, na forma lúdica, sem pedantismos, mas com a leveza, com a alegria. Mas, sobretudo, eu quero insistir isso para passar agora a palavra ao Tim com grande alegria da minha parte, não apenas com essa alegria, mas com um grande conhecimento de causa, uma profunda erudição na música, mas uma erudição poética que não morre dentro de si mesma, mas que tem no espaço do lúdico uma das maiores afirmações da música contemporânea brasileira. Tim, a palavra é sua, muito obrigado.
Muito obrigado. Eu agradeço imensamente as palavras do presidente Domingos Proença Filho, bem como do Marco Lucchesi. Me sinto muito honrado e gratificado por estar aqui, ter essa chance de falar um pouquinho sobre música, que é essa arte que tanto nos encanta, né? E, na verdade, sempre que eu tenho a oportunidade de ou de proferir alguma palestra, de participar de um debate, ou mesmo de dar alguma masterclass, eu considero, na verdade, que eu estou aprendendo mais do que ensinando, né? Não me considero capaz de ensinar nada, mas sim de aprender junto com quem a gente troca, né, experiências, troca informações, e, no caso, falando sobre música, é sempre um prazer a mais. E sendo essa casa um lugar que dialoga tão bem e de forma tão profunda com a música, eu me sinto aqui muito, muito bem acolhido e agradeço profundamente essa oportunidade. Enfim, você me pediu para eu falar um pouquinho sobre a minha trajetória. Eu vou falar um pouquinho mesmo para a gente já começar no assunto em questão. Eu sou filho de músicos, né, de cantores. Meu pai era do barítono do Teatro Municipal, trabalhou lá por mais de 35 anos. Foi de tudo lá, antes de ser cantor, foi inclusive maquiador, foi de tudo. Fez a comparsaria, que se chamava na época, que era a figuração. Meu irmão é do coro do Teatro Municipal. Enfim, a música sempre esteve em nossa casa, né? E eu me lembro assim, que a minha decisão de me tornar um músico, na verdade, foi quando, ao frequentar o Teatro Municipal, coisa que nós fazíamos, felizmente, quase que toda semana, temporada de óperas, isso era década de 70, por incrível que pareça, eu cheguei a ver 2 óperas numa semana, né? Era uma variedade impressionante, já não é muito diferente do que, infelizmente, nós temos hoje, mas há de melhorar. Mas, enfim, numa dessas idas, e já muito pequenos íamos lá, eu sempre perguntava para meu pai onde é que está o maestro, me interessava pelo maestro. A brincadeira nossa era identificar o meu pai no palco, quem acertasse primeiro ganhava a disputa, e ao final eu pedia sempre para apertar a mão do maestro. E aí teve um dia que eu perguntei para meu pai: o que dá mais dinheiro, ser jogador de futebol ou ser maestro? Ele falou: é maestro. Quer dizer, aí eu me enganei, né? Quer dizer, eu me enganei, ele me enganando, optei por isso, né? Porque todo brasileiro acha que joga bola, né? Mas enfim, e a partir daí eu resolvi: então vou ser maestro, eu vou estudar música. Mas, enfim, eu fiz esse aprendizado, o meu ele se deu, de música, se deu basicamente em duas vertentes. A vertente mais tradicional, através do aprendizado mais acadêmico, em escolas de música, e também, digamos, de forma mais intuitiva, através da música popular. Então, eu diria que uma característica do meu trabalho, uma delas é essa, ou seja, de dialogar sempre com naturalidade com a música erudita, ou que eu prefiro até usar clássica, o termo, não o erudito, né, porque separa demais, e a música popular, não só compondo, como também tocando, arranjando, né? E acho que isso, eu diria que é uma característica que não só eu tenho, como também vários outros músicos brasileiros. Então, à medida que o tempo foi passando, logo no início eu que queria ser um simples concertista, porque depois eu me senti apto a me aventurar por outras vertentes da música, mas eu queria ser concertista. Mas o primeiro concerto que eu dei só tinha música contemporânea. Eu me dediquei à música contemporânea e fiz um primeiro concerto, mas antes disso eu fui aluno da professora Maria Ieda Cadá, na Escola de Música, e numa apresentação dos alunos, eu estava mais ou menos do meio para o final, eu resolvi apresentar um Klavierstück Stockhausen, né? E numa apresentação para as famílias dos alunos. E nessa época eu tinha muito cabelo, barba, cabelo, era um jovem, assim, tinha talvez uns 17 anos, e depois que eu toquei aquilo, que era uma música atonal, curta, foi um silêncio sepulcral. E as pessoas olhavam para mim, as menininhas que estavam estudando piano, ficou aquela situação, aquele constrangimento, e ninguém sabia, as pessoas não entendiam o que era aquilo, né? Mas, enfim, a partir desse momento, em outras situações, eu me vi diante do imponderável, né? Da reação da plateia, que a princípio não era esperada, e isso foi influenciando o meu trabalho como compositor. Logo um pouco depois, já estudando composição,
eu apresentei uma obra num curso de música latino-americana, e era um curso de música contemporânea com diversos professores do mundo todo, mas os alunos do Brasil e de diversos países da América Latina, e resolvi apresentar uma peça de 1 minuto, que se chamava Cambiantes. Mas não queria eu tocar essa peça, porque eu queria ser o compositor, né? E ouvir a obra da plateia. Então, procurei uma pianista que concordasse em tocar, e a pianista Beatriz Román, que logo depois se tornou uma especialista em música contemporânea, se prontificou a tocar a peça. Eu fiquei envaidecido, e então ela falou: olha, vou tocar sua peça depois da outra obra que eu vou tocar. Eu falei: muito bem. Só que a obra anterior era para piano preparado. E uma peça para piano preparado, na maioria das vezes, tem dentro do instrumento alguns objetos que mudam o timbre do instrumento, como pedaços de borracha, parafusos, copos, etc. e tal. E ela precisava despreparar esse piano para tocar a minha peça. Ou seja, tocou a peça para piano preparado, mas precisava tirar todos aqueles objetos. Ela falou para mim: enquanto eu desprepara o piano, você explica a sua peça para o público. Eu pensei: olha, mas eu não tenho o que explicar, é uma peça de 1 minuto, não tenho o que dizer, é uma coisa muito simples. Não, mas se vira aí, dá um jeito. Aí eu fiquei naquela situação, comecei então a improvisar e dizer: olha, a minha peça chama-se Cambiantes, ela trabalha com estruturas, eu inventando um monte de coisa que na verdade não existia na peça, e à medida que eu falava, ela ia tirando e fazia um tom, né? Parecendo que era uma coisa ensaiada. Então, vez por outra, eu virava para trás e falei: já acabou? Ela: não. Aí, então, essa peça... E aí, o que foi acontecendo foi mais ou menos isso. As pessoas começaram a rir no meio da minha fala, foram rindo. 10 minutos depois, tocou a peça. Aí, caíram na gargalhada. Porque o 11º minuto, aí ninguém resistiu, porque não era nada daquilo. Aí, no final, me deram parabéns: mas a sua peça é muito engraçada. Eu falei: não, mas não era isso. Não, mas você também é um ótimo ator. Eu falei: não, mas eu sou compositor. Aí, enfim... Aquele imponderável foi influenciando enfim, a minha atitude, e eu vi que existia ali uma outra forma de fazer música, que obviamente poderia continuar sendo séria, poderia continuar sendo profunda, mas também tinha a possibilidade de ter esse outro viés, que é do humor e da cena. A partir daí, então, eu fui dialogando com o teatro, aprendendo muito, fazendo música para teatro, e logo depois televisão, enfim, e segui essa minha trajetória. Mas eu escolhi esse título, agora já começando no assunto que nos traz aqui, Música, a Sublime Arte da Incerteza. Por quê? Porque, como eu me interesso também muito pela educação, apesar de não ser... fiz, na verdade, licenciatura, mas não pensava ainda me dedicar à educação musical, mas me interesso pelo tema, porque eu acho que é de importância capital. Eu vi a dificuldade que todos nós temos de falar sobre música, de explicar alguma coisa sobre música, mesmo para os músicos, mesmo para quem conhece profundamente o assunto. Normalmente, ou se fica, como conversávamos há pouco, na superfície, né? Se falando sobre quase que no campo do gosto, né? Eu gostei, aquilo é bonito, aquilo é feio, aquilo me emocionou. Ou então se vai para a questão técnica, para que se encontre maior objetividade no discurso e se vá, na verdade, analisando ou apreciando determinada música. O que acontece? A parte técnica, obviamente, distancia muita gente, distancia o leigo e, na verdade, no lugar de aproximar o leigo, acaba distanciando esse leigo do assunto. Então, nós ficamos nesse limiar, né? Nessa dificuldade. Como chegar ao público, como falar sobre uma música, discorrer sobre ela, sem cair nesses dois extremos, né? Eu pensei: bom, por que será que isso acontece, né? Por que nós temos essa dificuldade de falar sobre música? Daí eu vi: bom, não é por outra razão, pelo fato da música ser uma arte essencialmente abstrata, né? É uma arte que a gente não pega, né? Ela não tem um corpo, são ondas sonoras que se dissipam no ar, né? Ela é efêmera, né? É muito difícil falar sobre música por isso, pelo fato dela ser abstrata. Então, o que eu me proponho é, a partir de alguns aforismos, de algumas definições sobre música, conversar com vocês sobre essa particularidade que torna a música mais interessante ainda. Não é um problema que a música tem, na verdade, é um grande trunfo.
E eu destaco inicialmente uma frase do compositor Egon Vélez, que eu acho que traduz muito bem essa impressão, que ele diz o seguinte: a música é a mais perfeita de todas as artes, que tudo dizendo não quer dizer absolutamente nada. Ou seja, a música, no estado puro, sem o auxílio do texto, ela realmente não quer dizer nada, né? Muitos compositores até chegam à conclusão, bom, na verdade, para que eu sirvo? O que é que eu faço? Mesmo numa era como atualmente se diz que artista é vagabundo, né? Então isso é bastante oportuno. Ou seja, o compositor cria, né? A partir de uma matéria-prima, que é o som, né? Que pode ser o som, pode ser o ruído, né? Erige alguma coisa, né? Transforma essa matéria-prima e apresenta isso ao seu ouvinte, né? Mas para que serve aquilo que ele faz, né? E que de forma aquilo é apreendido pelas pessoas, né? E há outras definições sobre as quais eu acho que a gente pode pensar e deveria pensar se quiser ir um pouco mais além nessa apreciação da música, a partir desses aforismos. Uma das frases que é bastante comum a gente escutar é que a música é a arte dos sons. É verdade, a música é a arte dos sons, mas não é apenas a arte dos sons. É a arte dos sons e dos silêncios. Porque se a gente pressupõe que uma música só tem som, que não tem pausa, que não tem respiração, né, que não tem o contrário daquilo que ela se propõe a fazer, né, a gente imagina que ela só existe se houver o positivo, se houver um, ou seja, se não houver o zero, se não houver o seu duplo, o do preto e o branco, né? Então imaginem alguma sinfonia de Beethoven sem pausas. Imaginem uma canção sem respiração, onde o cantor não respira, né? Coisa que não é possível. Imaginem uma orquestra que não tem pianos, que só tem fortíssimos, ou seja, a música não pode ser feita apenas de sons, ela pressupõe necessariamente o som e o silêncio que vai dialogar com ele. Então eu gostaria de mostrar um primeiro exemplo para vocês de como isso acontece numa peça, num trecho de uma peça, quadros de uma exposição de Mussorgsky.
Então, esse é um exemplo bastante esclarecedor de como o silêncio dialoga com o som, né? Independente do gênero, do estilo, a gente sente que a maior tensão, na verdade, não está quando há o som, mas quando está o silêncio, quando ele não existe, né? Ou pelo menos não está presente. E uma outra coisa que a gente observa aqui é como ele é valorado, assim, o valor que ele tem, a qualidade da pausa. Mesmo porque não é uma pausa como qualquer outra, é uma pausa medida, né? Não é uma pausa qualquer. Quando existe essa pausa de forma mais aberta ou de forma mais livre, quando é o caso de uma fermata, a gente pode dizer que é um silêncio mais relativo, mas aqui nesse caso não, ele é preciso, ou seja, ele é tão importante quanto o som, né? Então, ou seja, esse é um primeiro aforismo que já cai um pouco por terra, se a gente considera que a música é apenas a arte dos sons, mas não é. É a arte dos sons e dos silêncios. E mesmo quando um determinado tipo de música, como uma música minimalista, por exemplo, que supostamente há som o tempo inteiro, este próprio som se transforma em silêncio. Por quê? Porque é uma repetição contínua, né? Que a partir do momento, até o momento em que haja uma novidade, que apareça uma novidade a partir desse discurso musical, até então tornar-se-á um silêncio, né? A gente pode lembrar aqui da pesquisa que foi feita pelo compositor americano John Cage em busca do silêncio, né? Ele estava interessado não propriamente na sua peça 4:33, famosa peça, né? 4 minutos e 33 segundos, mas antes disso, quando ele buscava o silêncio absoluto e chegou a entrar numa câmara anecoica onde não havia, a princípio, ruído nenhum. O que aconteceu? Ele começou a escutar a batida do coração dele e a própria movimentação do sangue, né, no seu corpo. Qual foi a conclusão dele? Que não existe silêncio absoluto. A não ser que a gente vá para o espaço em alguma excursão e a gente não vai poder confirmar isso, porque o que dizem é que não há, né, embora se fale de música das esferas, parece que não há som no espaço, né? Isso naquele espaço lá longínquo, né? Mas o que a gente observa? Que o som, e foi a conclusão do Cage, é que o som é algo absolutamente, o silêncio, perdão, é algo absolutamente relativo. O nosso silêncio, por exemplo, agora, é esse aqui, ó. É um silêncio bastante barulhento, porque a gente tem um ar-condicionado aqui. Agora, é o nosso silêncio. Então, numa determinada obra que tenha, por exemplo, com uma intensidade muito pequena, um pianíssimo, um pianicíssimo, esse silêncio aqui vai perturbar, porque ele estará num nível de volume muito próximo ao nível da música que se quer ouvir. No entanto, se for um nível de volume muito elevado, esse suposto silêncio também vai aumentar. É o que acontece, por exemplo, em muitos ambientes que, infelizmente, a gente frequenta, em que o silêncio, que supostamente seria o silêncio, é altíssimo. Como, por exemplo, num restaurante que a gente frequente, né, a gente sabe que nós, brasileiros, falamos muito alto, né, assim como os italianos. Então, a gente entra num teatro, tá tudo... Aquilo, por incrível que pareça, é o silêncio daquele ambiente. De vez em quando a gente tem uma pessoa que vai gritando ali, o que acontece? Esse som vai subindo de volume, porque aquele silêncio relativo é muito alto, né? Certa vez, quando o John Cage veio se apresentar na sala, eu tive a oportunidade de tocar um dos pianos de uma peça, de um programa que foi feito pela Jussi de Oliveira, e tive a oportunidade de conversar com ele, porque eu estava cuidando também do som, junto com o técnico de som. E a aparelhagem que o PX, chamado PA, tinha lá, tinha um volume médio baixo com relação ao espaço que era a Sala Cecília Meirelles. Mas ele ia se apresentar sozinho, fazendo uma performance, ele sentado numa mesa com um microfone. Eu perguntei a ele, mas, professor, o senhor não acha que seria necessário um som um pouquinho mais alto, um volume um pouquinho mais alto para que todo mundo ouça, porque estava lotada a sala? Ele falou assim, não, eu vou falar no volume que eu achar necessário, a acústica aqui é boa. Se eles quiserem ouvir, eles vão fazer silêncio. Se eles não quiserem ouvir, azar deles. Eu falei assim, não, exatamente, né? Então, se houver interesse naquilo que ele estiver apresentando, naturalmente, esse silêncio relativo vai diminuir em termos de volume, né? Então, esse é um conceito para a música muito importante, ou seja, que o silêncio é absolutamente relativo, mas ele é qualitativo.
Um outro aforismo que eu acho que é bastante comum a gente ouvir, e dito inclusive por vários colegas músicos, é que a música, para haver músico, tem que haver melodia, harmonia e ritmo. Ora, será mesmo? Será que toda e qualquer música, para ser música, pressupõe a existência desses três elementos, melodia, harmonia e ritmo? Se a gente considera que melodia, falando bem grosso modo, é uma sequência de notas diferentes, uma sequência ordenada de alturas diferentes, que a harmonia é relação, né, digamos, aí já fazendo sempre entre aspas, daí a dificuldade de se falar sobre música, a relação vertical entre os sons, ou seja, a relação entre eles, né, formando uma outra organização, e o ritmo, alguma coisa que se estrutura através do ritmo, né, ou seja, se organiza através das células rítmicas. Então, o que se diz é que, não havendo esses três elementos, não é música. Será que concordamos com isso? Então, vamos escutar esse exemplo aqui. O exemplo todo, para a gente ganhar tempo, né? Qual é a melodia dessa música? Tem melodia essa música? Tem? Qual é? Você sabe que Gounod criou uma melodia sobre este prelúdio de Bach, né? Aí transformou-se, né, uma coisa que era um prelúdio numa, digamos, numa canção, numa Ave Maria, né, a partir dessa melodia criada por ele, né? Ave Maria, mas ela não existia. Ou seja, ele criou uma melodia sobre uma melodia? Teria dado certo? Então, por que é que ele criou uma melodia sobre uma melodia? Porque, na verdade, não há uma melodia, há uma sequência de notas, obviamente, aqui, que se repete, que é um ciclo, né, e que é arpejada, né, mas que não é necessariamente uma melodia. Há um contorno de alturas aqui, mas não existe melodia, né? Então a gente tem aqui. Uhum. Sim. Mas é outra Ave Maria, não é essa. Mas a melodia é bastante diferente, né? Sim, mas é outra melodia. Eu digo, Gounod criou uma melodia para este acompanhamento, que na verdade não é um acompanhamento. Por quê? Só é acompanhamento se existe uma coisa para ser acompanhada. Até o momento em que Gounod não criou melodia nenhuma, que o prelúdio existia simplesmente como prelúdio, ou seja, uma ideia musical simples que é variada, que o prelúdio é isso, né? É também uma introdução, uma ópera, enfim, é como uma abertura, mas é essencialmente uma obra curta que tem apenas uma ideia musical. E a ideia musical é essa, papi, papapi, papapi, papi, papapá, uma repetição, um ostinato rítmico que também é melódico. Sim, ela ganhou uma letra, mas originalmente não tem. Originalmente ela é isso aqui, certo? Então é um exemplo onde existe, a gente pode entender que existe essa harmonia, existe essa organização de alturas. Foi o momento aí da confirmação do sistema tonal a partir de Bach. Nós temos aí um desenvolvimento rítmico, ou seja, um ostinato rítmico, algo que se repete, porém, melodia não havia de fato. E nesse exemplo aqui,
aproveitei uma pausa, uma pausa qualitativa da peça para interromper. O que nós temos aqui? Uma peça para flauta solo, Syrinx, Debussy, e eu pergunto a vocês, temos aqui melodia, temos harmonia e temos ritmo da forma que nós conhecemos? Melodia com certeza tem, certo? Parecido. Temos aí uma estruturação melódica, né? Não chega a ser temática como nós conhecemos como numa forma sonata, mas existe aí um trabalho sobre alturas, também de durações, né? Mas não existe um ostinato rítmico, ou seja, a gente não entende, não sente um pulso, certo? Existe uma harmonia, ou seja, dá para a gente harmonizar essa música, acompanhar no piano? Até daria, mas não faria muito sentido, certo? Porque a peça foi escrita dessa forma, né? Ela existe dessa forma. Porém, há uma relação interna entre esses sons de forma vertical, sem dúvida alguma. Porém, não há essa harmonia a qual a gente se refere no sentido tradicional, ou seja, uma harmonia tonal, né? Uma sequência de acordes, muito porque pelo fato que a música não é essencialmente tonal. Há um centro tonal, um pedal, mas não um desenvolvimento harmônico no sentido tradicional. Ou seja, ela deixa a gente meio capenga se a gente tentar definir as coisas seguindo esse aforismo de que toda música tem que ter melodia, harmonia e ritmo. E nesse caso aqui, o que vocês diriam? Estou aproveitando os silêncios qualitativos para interromper a música. E nesse caso aqui, temos um ostinato, um pulso? Não. Temos uma relação harmônica de acordes formados? Também não. Né? O que nós temos aqui? Será que nós não temos uma música? Temos um canto gregoriano, temos uma melodia, mas não temos a estrutura harmônica e não temos também o pulso rítmico. Certo? Então, o que a gente está conseguindo concluir até o momento? Eu posso não ter os 3 elementos. Posso ter 1, posso ter 2. Será que há casos em que eu não tenho nem melodia, nem harmonia e nem ritmo, e mesmo assim eu tenho música? Será? O que vocês acham? Vamos seguir aqui.
Aqui eu não vou ter uma pausa para poder interromper. Mas não vou ter aquela pausa, mas a outra eu vou ter. É aquilo que eu falei no início. Ou seja, aqui há um ostinato, e a partir do momento que há uma primeira variação, a gente considera que aquilo que aconteceu antes é o silêncio desta música. Seria relativo ao silêncio antes de acontecer essa primeira variação. E o que nós temos aqui? Temos melodia? Não. Temos harmonia? Com certeza não. Sequer temos alturas definidas. A gente pode identificar aqui alturas em alguns blocos de madeira. É uma peça para blocos de madeira, né? De Steve Reich. Tudo bem, mas isso não é pedido na partitura. As alturas podem ser quaisquer, né? Mas o que é que nós temos, então, que confirme que isso é música? O ritmo. E, nesse caso, é uma repetição. Agora, não é simplesmente... Sim. Não, harmonia não no sentido que a gente usa a palavra, ou seja, não é uma organização harmônica vertical. Existe uma relação entre as nós, com certeza. Sim, com certeza, mas não é harmonia no sentido tradicional que esta definição dá. Ou seja, essa definição diz que para uma música ser música tem que ter melodia, harmonia e ritmo. E não a relação harmônica entre os sons, entre os harmônicos de um som, por exemplo. Tanto é que um dos blocos de madeira, ou todos eles, poderiam ter alturas diversas. Ou seja, cada execução da peça teria uma harmonia diferente. Então, isso prova que não existe harmonia. Certo? Então, o que existe aqui é um trabalho rítmico, mas é um trabalho rítmico a partir de uma coisa repetitiva, de um ostinato. O que acontece? Ele se repete tanto que, à medida que há uma pequena modificação, a gente só... mudou. Então, a estrutura, a lógica, a estrutura dessa peça, a composição em si, é feita a partir disso, dessas pequenas variações. Isso é o que sustenta o minimalismo, né, enquanto estilo ou gênero musical. Então, o que a gente vê? O que a gente observa? Que para haver música não é necessário nenhum dos três elementos. Porque se eu tenho uma música feita, por exemplo, com ruídos, eu não tenho nem harmonia, nem melodia e nem ritmo. Eu não tenho música? Porque a matéria-prima do compositor pode ser o som e pode ser o silêncio, conjugados. Mas pode ser também o ruído. E o que faz com que uma música feita de ruídos seja música? Pergunto a vocês. Se não vai ter a melodia, não vai ter harmonia e não vai ter rítmico, ou seja, estruturados, né? O que fará com que essa música de ruídos seja música? É a organização que ela terá, né? A gente vê em muitos casos na música que ela se organiza não através da melodia, não através da harmonia, não através do ritmo, mas através de uma outra coisa que eu pergunto de vocês. Que coisa será essa? Que diferencia um som de outro, sem ser a diferença de altura, se um som é mais alto, está médio, está grave, se um som é mais longo, é mais curto, se um som tem uma determinada relação com outra, de 2 sons, de 3 sons. O que pode ser isso? O timbre, ou seja, a diferença qualitativa de um som para outro. Então, em diversas situações da história da música, isso não só no século XX, não, já no século XX, talvez já no final do século XIX. A gente já observa isso em Wagner, muito em Debussy, né? A partir do momento que os compositores começam a organizar as suas músicas a partir da cor, né? Não é à toa que há, em termos históricos, a coincidência disso com o movimento impressionista, né? De se trabalhar a cor, e não simplesmente as outras relações de forma que existiam, né? Então, eu lanço esse tema para debate, para a gente pensar juntos, porque eu vou lançar vários temas, mas não vou dar resposta nenhuma, tá? No final, a gente tenta achar uma resposta que seja convincente. Mas, enfim, desenvolvendo essa ideia de comentar os aforismos e se deparar com essa dificuldade de se falar sobre música de forma objetiva, a gente vê que essa dificuldade existe porque a música é tudo menos objetiva.
porque é uma arte completamente abstrata, né? Isso se a gente, obviamente, fala sobre a música em seu estado puro. Não é a música ariana, não. É música pura, a gente diz que é uma música que não tem o auxílio nem da imagem nem do texto, né? Som, né? Ou seja, a gente está lidando com uma arte absolutamente abstrata, que a gente não consegue pegar, que a gente não consegue dominar facilmente e sobre a qual é muito difícil falar. Porém, o que é a música? Ela não é uma linguagem? Assim como a linguagem verbal, assim como a fala, assim como uma língua qualquer, né? Uma língua é um conjunto de signos que a gente entende a sua formação, né? Como é que uma frase se forma. Mas uma música, a linguagem musical também é. A música é uma linguagem, concordam? É um conjunto de signos. Qual será a diferença, então? Deixa eu ver se eu tenho aqui o auxílio da imagem. Com o auxílio da imagem, a gente talvez consiga entender melhor. Aqui eu tenho uma frase verbal, né, com sua análise, né, da sua formação. Amanhã está ensolarada. Ou seja, se todos aqui falam português, né, todos entenderão essa frase, né? Entenderão a sua forma, assim, os seus elementos constitutivos em termos de sintaxe, e entenderão o sentido da frase, né? Então eu tenho aí artigo, manhã, substantivo, está, verbo, ensolarado, adjetivo, ou seja, uma decomposição dessa frase, né? Espero não falar nenhuma besteira aqui diante de especialistas no assunto, por favor, me corrijam, tá? Porque a gente estuda isso muito lá atrás na escola e depois não lembra mais. Mas, enfim, o que eu quero dizer, em termos, né? O que eu quero dizer é que, na linguagem verbal, a gente consegue separar os formantes dessa frase. Aí nós temos uma frase, né? Aquilo que compõe essa frase e dividir em partes. E a função de cada coisa, né? Dentro dessa frase. E aí, abaixo, nós temos uma frase musical. Como é que a gente faz isso na frase musical? Onde é que está o artigo aí na frase musical? Onde é que está o verbo? Onde é que está o substantivo? Será que existe isso, né? Bom, em primeiro lugar, nós temos já uma dificuldade, que é: precisamos ler música, certo? Para entender o que está aí. Então, é diferente, é também uma linguagem, mas não é uma linguagem tão acessível como uma língua que a gente fala, né? O que a gente conclui? A música não é exatamente uma língua, né? É uma linguagem, é um conjunto de signos que a gente entende ou não. O que é que faz com que um músico brasileiro que não fale russo se entenda com um músico russo que não fale português ou nenhuma outra língua? É uma linguagem musical. Então, se eles estão próximos em termos de estilo de prática musical, por exemplo, da música de concerto, eles com certeza vão se entender. Pode sinais, vai você, mas botou a partitura ali, eles conseguem tocar. Se você junta um violinista russo com um pianista brasileiro, vai dar samba, né? Pode dar vários tudo, mas vai acontecer música. Por quê? Porque eles estão falando ali a mesma linguagem. Num certo sentido, entre aspas, a mesma língua. Tem a partitura para auxiliá-los. Mas não havendo partitura, também. Eles podem se entender através de um discurso que os dois conhecem, de uma linguagem que os dois conhecem, independente do fato de haver uma partitura. E também, e aí é o que é o mais interessante, o efêmero da música, independente de um dos dois ou dos dois lerem música. Como vocês sabem, há muito músico que não sabe ler música. Como é possível isso? Um músico ser músico e não ler música? Como é possível um compositor de canção, por exemplo, escrever vários sambas ou várias canções e não saber uma nota de música? E, no entanto, está tudo certinho no lugar. Se a gente pega um samba de Cartola, por exemplo, é uma maravilha, é uma perfeição formal, né? Cartola não sabia nem ler nem escrever música. Tocava violão, muito bem. Sabia a harmonia, mas não sabia dizer o nome dos acordes. Como isso é possível? Como é possível que um compositor de um samba cante uma música e a primeira vez que um músico a ouça consiga acompanhá-la, sem nunca tê-la ouvido? Quer dizer, é alguma transmissão telepática? É algo que está acima do nosso conhecimento? Não necessariamente, até pode ser, né? Mas não necessariamente. Quer dizer, existe aí uma linguagem,
né, que permeia esse contato dos dois, que esses dois entes conhecem, né, aí provando que é uma linguagem, e que torna possível que a música se faça, né? Daí esse caráter efêmero da música. Então, a gente pode concluir que a música é linguagem. Porém, é uma linguagem, mas se é uma frase musical, a gente pressupõe que tem que entender essa frase, tem que ler música. Agora, se eu tocar essa frase, eu pergunto para vocês, o que quer dizer essa frase? Não quer dizer nada, certo? Não quer dizer nada. Eu posso até querer que essa frase queira dizer amanhã está ensolarado, mas vai ser uma tarefa difícil, né? Sem eu ter o apoio da linguagem verbal, junto com a música. Ou seja, isso aqui, na verdade, que eu toquei, realmente não quer dizer nada, certo? A não ser que a gente se utilize de certos procedimentos e subterfúgios para fazer com que ela diga alguma coisa, né? Essa frase, por exemplo, o que quer dizer? O que ela quer dizer? Também não quer dizer nada, certo? Agora eu pergunto a vocês, qual das duas diz mais alguma coisa para vocês? Quem vota na primeira, levanta o dedo. Quem vota na segunda, levanta o dedo. O pessoal gostou da segunda, achei legal. Agora, por que será? Por que ela diz alguma coisa a mais? E o que será que é que ela diz? Ela causa alguma coisa a mais? Surpresa, tensão, muito bem. Alguns elementos que ela vai causando estados, né? Vai nos transmitindo para outros estados, né? Mas isso não quer dizer que ela queira dizer alguma coisa, né? Então, a linguagem que a gente conclui que a linguagem musical, na verdade, não quer dizer nada. Estamos mal os compositores, né? Estamos fazendo um troço que não serve para nada, né? Mas se eu chego para vocês e toco isso aqui, ó, a maioria sente a necessidade de uma conclusão, certo? Falta alguma coisa. Se eu tocar isso aqui, ó, piorou essa sensação, né? Eu faço isso de propósito mesmo, porque vocês ficarem, não vai concluir. Aquele desejo de conclusão. Por que é que nesse segundo exemplo, se eu toquei essa mesma escala, essa necessidade de ter uma conclusão é maior? Por causa da harmonia. Existe aqui uma cadência muito simples, né, que a gente diz primeiro, quarto, quinto, primeiro, né, de necessidade de resolução de alguma coisa, de uma tensão que é criada, né? Pá, 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 pá. Aí você fica naquele desejo, pá, oh, né? Essa felicidade que a gente tem ao ouvir esse simples exemplo é o que acontece quando a gente reconhece numa música mais longa o tema. Não é à toa que, por exemplo, a forma sonata, que garante uma boa parte da história da música ocidental, seja tão duradoura. Porque a gente ouve o tema no início da obra, começa a variação, o ouvinte fica perdido, onde é que eu estou, fica aquela coisa, de repente ele ouve o tema, ai meu Deus, cheguei, né? Ou seja, é como se ele estivesse num labirinto, acompanhando aquele desenvolvimento temático, né? Vai para um segundo tema, vai para o outro, desenvolvimento, fica perdido, e quando volta ao tema, ele se encontra na música. Ou seja, o ouvinte se acha. É por isso que é muito mais difícil a audição de uma obra atonal que não tem um centro tonal te conduzindo. Não existe essa lógica. A lógica existe, mas não é essa, é outra, certo? Então, o que é o interessante aqui? É que a gente é observar que a música é de fato uma linguagem, é um conjunto de signos, mas necessariamente não quer dizer nada. Agora, por que a gente sente a necessidade de conclusão, se a música não quer dizer nada? Se eu fizer isso aqui, ó, vocês sabem qual é a conclusão, não sabem? Eu não vou tocar, não, mas vocês sabem qual é. Por que isso acontece? O que é isso? É um clichê.
certo? É um modelo, uma coisa que se repete, né? E que a gente está habituado a ouvir. Ou seja, são coisas que ao longo da nossa vida vão fazendo parte do nosso inconsciente coletivo. Vão enchendo o nosso HD de informação, muitas vezes ruim, mas enfim, vai enchendo a nossa cabeça de informação sonora, de informação musical, e nós vamos criando o nosso repertório auditivo. Não é à toa, por exemplo, que uma criança de 2, 3 anos, quando ouve música contemporânea, música atonal, música dodecafônica, não tem o menor problema com ela. Porque não sabe que diferença faz desta com aquela outra que é tonal, com a música modal. Não interessa. O que interessa é se ela emociona, se ela se comunica com a criança. Agora, o tempo vai passando e as coisas vão mudando. O que é que vai mudando? O repertório dela vai aumentando, mas ela vai criando seletividade. Por quê? Vai na escola, escuta um determinado tipo de música, ou mesmo em casa, outro tipo de música, dentro de uma determinada circunstância social ou cultural, e vai criando as suas regras, e vai se habituando a ouvir. Então, na verdade, todos nós ouvimos isso aqui várias vezes. E agora a gente já sabe como é que responde. Mas na primeira vez a gente não sabia. Certo? A coisa é tão interessante, eu cito isso como exemplo, que quando uma vez eu estava com a minha filha, que hoje tem 20 anos, quando ela tinha 5, 6 anos, num concerto, ela escutou isso aqui. O que é isso? Beethoven, a quinta de Beethoven, né? Quando a gente ouve a quinta de Beethoven, qual é a sensação que normalmente nos vem? Tensão? Hein? Deleite, tudo bem, concordo. Mas normalmente o destino bate a porta. O clichê que a gente tem é esse. Tanto é do Destino Bate a Porta que existe um filme que é uma coisa impressionante sobre Beethoven, que é uma lástima de filme, e que coloca a seguinte situação. A Beethoven, a empregada queria falar com Beethoven, aí bate na porta e faz... Ele, oh! Aí ele vai pro piano, se inspira e faz o tema da quinta. Enfim. Mas isso aí é a forma mais, enfim, lamentável de considerar esse fato, esse fenômeno, né? Ou seja, isto aqui para Beethoven, que hoje a gente entende como tchan, 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 não sei se todos se lembram que tinha um comercial de televisão, acho que era de barba, que falava da lâmina. A primeira faz tchum, a segunda faz tchan, e tchan, 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 né? Então, virou um clichê de tensão, de surpresa, né? Agora, será que Beethoven pensou nisso quando escreveu o tema da quinta? Eu acho que não, né? Tu não fazia barba também dessa forma. Mas, enfim, o que a gente observa aqui? Que a música, de fato, não quer dizer nada, a não ser que ela seja usada para dizer alguma coisa. A não ser que a utilização de um sistema, de uma técnica, de uma melodia, seja lá do que for, esteja agregada a alguma coisa, ela não vai querer dizer nada. Mas se ela estiver agregada a algo, ela começará a fazer sentido. Ou seja, é um sentido colocado ali. Não é um sentido inerente a ela. É diferente disso, de uma frase verbal, em que está ali, a gente consegue dividir o que é sintaxe e o que é semântica. Por favor, os professores me corrijam se eu estiver falando besteira. Mas em música, não. Eu não consigo dividir isso, né? Ou seja, eu não consigo porque não faz sentido dividir. Porque não existe, necessariamente, esse nível semântico na música, a não ser que seja emprestado a ela, né? Eu cito aqui um caso como consequência da quinta de Beethoven, que, como comecei a falar sobre a minha filha, estávamos no concerto, ela ouviu a quinta, né, e virou para mim e falou assim: "Ih, pai, a música das borboletas". Eu falei: "Ah, é, filha, legal, a música das borboletas". Eu falei: "Música das borboletas?". Aí fiquei meio assim, bom, como minha filha é muito imaginativa, tudo bem, mas como é que será que ela viu na quinta de Beethoven a música das borboletas? Eu fiquei meio pensativo, até um pouco preocupado, até que eu entendi por quê ao ver isso aqui, ó.
Palmas para Beethoven. Né? Aí eu entendi por que para ela aquela era a música das borboletas. Né? Então, entendi a relação que ela fez com a música por causa da influência da imagem. Né? Estava entendido. Só que anos depois, né, isso ela tinha 5, 6 anos, já 12, 13, aí ela já sabia o que era o tchan, 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 tchan. Por quê? Porque aí ela já tinha ouvido outras referências, obviamente, muita gente falando tchan, 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 aí relaciona a Beethoven. Ou seja, aí vem toda essa influência cultural e social que a gente tem nos nossos ouvidos. Né? Então, o que a gente identifica? Que existe, né, um inconsciente coletivo, um arquétipo sonoro, que são as coisas que a gente, ao longo da vida, vai incorporando nesse nosso HD, e que forma esse inconsciente coletivo, e que passa a ter sentido que não é um sentido que está ali de fato, mas que é emprestado a ele por circunstâncias diversas. Se não fosse assim, pergunto a vocês, que sensação vocês têm ao ouvir essa música? Desculpe a interrupção. Que sensação passa para vocês? Mesmo? Hein? Tensão? Chegando em algum lugar? Ao ar livre? Fundo musical de western. Que mais? Coisa heróica, né? Ok, então vamos ver como essa música foi utilizada. O nome dela é Pinheiros de Roma. Mas já deu para entender a mensagem, né? Onde é que estão os pinheiros de Roma? Né? Então, quando Respighi compôs a música, obviamente, essa é um caso de música programática que se diz, ou seja, que quer induzir o ouvinte a esta situação. Então, ele procurou descrever os pinheiros de Roma. Né? Só que, não necessariamente, você tem que aprender isso. Mesmo porque, nesse caso, aqui nós temos baleias voadoras. Né? Então, de Pinheiros de Roma até baleias voando tem uma diferença muito grande. Agora, não ficou bom?
Não ficou interessante? Não. Então, Walt Disney. É do mesmo filme da Fantasia 2000, que tem o exemplo de Beethoven. Ou seja, demonstra aí a capacidade, a maleabilidade do discurso musical, né? Você pode querer dizer uma coisa ou pode querer dizer talvez o contrário daquilo que supostamente a música esteja querendo dizer. E isso recebe influências culturais também. Não é só esse aspecto, né? O aspecto social, mas o aspecto sociocultural. Por quê? Porque aquilo que é bonito para uns é feio para outros. Aquilo que sensibiliza, que emociona, afasta outros, né? Cria, às vezes, ojeriza, né? Dependendo do quê? Da influência cultural que a pessoa possa ter. Tanto é que, por exemplo, uma música, prometo que serei breve, uma música como essa emociona muita gente. Vou poupá-los de muito tempo. Só um exemplo. A maioria de nós aqui acha engraçado, né? Rir, que é uma coisa kitsch, uma coisa brega e tal. Mas muita gente se emociona. E não há problema nenhum, não é crime nenhum. Por quê? Porque aquilo, dentro de um outro contexto, emociona as pessoas. Eu já fiz algumas músicas que causavam riso quando não era para causar riso nenhum. Aquilo que eu citei é um exemplo disso. E há muitos casos que canções que supostamente são criadas, são feitas para emocionar, para tocar o coração, realmente causam risos. E vice-versa. Muita coisa que é para ser leve e engraçada não tem graça nenhuma, né? Isso a gente vê, obviamente, em várias situações, em qualquer obra de arte, em qualquer gênero de arte, mas é muito singular em termos musicais, né? Eu lembro aqui uma história, já que o Marco falou do Kohlreuter, vendo aqui também a presença do Edino. O Kohlreuter, que foi meu professor de composição, assim como do Edino, de várias gerações, me contou a seguinte história. Cláudio Santoro estudou com ele. E Cláudio Santoro, antes de estudar, a pedido dele, com Kohlreuter, o dodecafonismo e tal, ele já fazia experiências com o atonalismo, né? E, num dado momento, ele, em situação financeira, como a maioria de nós compositores, delicada, né, soube que Getúlio Vargas instituiu um Prêmio Nacional de Composição. Queria premiar aquele compositor que fizesse a melhor música reverenciando a usina siderúrgica nacional. E aí o Santoro falou, se eu ganhasse esse prêmio, professor, seria tão bom e tal. Eu falei assim, escreve uma obra sua, você tem tantas coisas. Não, mas imagina eu com as minhas coisas atonais se o Getúlio ia gostar, né? Ele não gosta de coisas atonais, né? Em geral. Eu falei, não, mas a gente dá um jeito. Que jeito? Vamos dar um nome. Pega uma obra sua, por exemplo, uma obra que você tem para cordas, que é uma beleza, vamos dar um nome para essa obra. Não, isso não vai dar certo. O que eles fizeram? Deram um nome que se chamou Impressões de uma Usina de Aço. O que aconteceu? Ele ganhou o concurso. Um pouquinho da música.
mais uma vez, peço desculpas, interrompo, e leio agora os comentários do crítico Eurico Nogueira França sobre a obra. A obra descreve com poesia e criatividade as larvas quentes da usina que deslizam engliçando os ágeis, as imensas estruturas de aço que, num ritmo alucinante, pontuam esta sinfonia de ruídos e progresso. Ou seja, é mais uma prova de que a música tem essa capacidade de ser não só uma, mas infinitas coisas, dependendo da situação, obviamente, né? Isso não quer dizer que o compositor, de fato, não pudesse ter criado impressões de uma usina de aço, né, ao compor a música. Poderia, muito bem. Talvez nem fosse tão bem sucedido, né, se não tivesse essa intenção, né? Então, o que eu quis demonstrar aqui, apesar do pouco tempo, acho que o tema, na verdade, é passível até de um trabalho um pouco maior, né, mais detido sobre ele, porque é muito rico, é que a música tem, de fato, essa característica, né, de ser essencialmente abstrata, de ser algo que a gente não consegue pegar, né, e é por isso que ela é tão sublime, que ela é tão cativante, porque é difícil controlá-la, né? Então, é por isso que a linguagem musical segue nos encantando, e eu acho que que eu tentei aqui foi despertar o interesse de vocês para não só ouvir, mas também pensar sobre o fato musical de uma outra forma, sem que haja a necessidade de se conhecer necessariamente música, porque a gente já sabe que isso, na verdade, não importa. O importante é que ela se comunique com o público, né? Então é isso. Muito obrigado. Bravo. Muito bom. Obrigado. Faça um comentário rápido e convida a popular. Eu falo. Sim, foi lindo. Fala e termina. Bravo. Nesse caso não dá para dar bicho. O que eu vou falar? Vou falar de novo? Não. Marco Lucchesi, para encerrar, por favor. Contraditoriamente ao esperado, e recebendo a ordem da hierarquia mais alta, eu recomendo apenas assim, numa breve frase, procurem na internet uma das últimas obras, não a última, porque Tim, graças a Deus, é uma usina, não como esse outro tipo de usina, mas é uma belíssima usina, essa que nós acabamos de ouvir, Kamem. Mas procurem, por favor, um trabalho magnífico que está na internet, se chama simplesmente, nessa grande forma que distingue o Tim e que nos reúne a nós como cariocas e brasileiros, um trabalho belíssimo que junta a perspectiva dodecafônica ao funk e que se chama justamente Dodecafunk. Muito obrigado, Tim. Foi um momento magnífico nessa casa. Senhora acadêmica, senhores acadêmicos, minhas senhoras e meus senhores, nós hoje continuamos o nosso ciclo